Oi, Fran. Perfeito. Estamos gravando, agora chegou mais a Adriana, permitir ela. Então, bom dia a todos os colegas. Primeiramente, obrigado pela participação de vocês nesse momento, que realmente é muito importante para a gente fazer esse reforço com todos os POs, CTIs, pró-reitores e todas as pessoas envolvidas de alguma forma com os fluxos do SIG, né? Então, a gente agradece a presença de vocês nesse momento importante na nossa, digamos assim, não temos oficializado, mas geralmente uma vez por ano a gente faz essa reunião com todos os envolvidos no SIG, né, para a gente esclarecer alguns processos de fluxos, de abertura de chamado, de atendimento, para a gente conseguir dar um melhor atendimento nas demandas dentro da instituição que envolve o nosso sistema institucional, né? Então, esse momento é mais para um reforço desses fluxogramas, né, e para também o pessoal novo, DPDIs, colegas dos campos que estão ingressando agora com a mudança da gestão, terem um conhecimento de todas essas etapas e absorverem esse conteúdo também. Eu já vou, de antemão, já vou passar a palavra para a colega Karina, que vai fazer o início da apresentação. Depois a Eliane também vai fazer algumas falas ali, algumas explicações. E ao final, a gente pode conversar também, dialogar, para caso tenha ficado alguma dúvida, a gente está aqui para esclarecer. Os nossos contatos também vocês todos já têm, né? Podem sempre nos perguntar e nos questionar quando necessário, tá bom? Então, Karina, fique à vontade. Obrigada, Juliana. Então, bom dia, colegas. Eu sou a Karina, sou técnica em TI, estou à frente da coordenação de sistemas desde o final do ano passado. A gente pede, então, por gentileza, que vocês registrem as presenças ali na aba de notas, né, informando o nome completo e a unidade da votação. Então, a nossa pauta reunião de hoje tem foco as diretrizes sobre os papéis, o fluxo padrão de atendimento e o suporte descentralizado SIG. A finalidade, então, da gente ter convidado todos os CTIs, os POs, os pró-reitores, tem como objetivo usar essas orientações, considerando a rotatividade dos servidores, né, como já chegaram novos colegas, e a necessidade, então, de evitar chamado incorreto ou não prestar o atendimento esperado. Então, nosso objetivo é garantir que todos estejam cientes de suas responsabilidades e que o fluxo de atendimento ocorra de forma coordenada e eficiente. Então, pessoal, aqui na reitoria, a nossa equipe de suporte ao SIG, né, ela é bem enxuta. Atualmente temos 4 colegas diretamente envolvidos no atendimento, sendo 3 desses colegas que atuam no suporte nível 3 e que trabalham com código-fonte. Ao todo são... Oi. Desculpa te interromper, eu não sei se você já passou o slide, acho que está ainda na tela inicial aqui. Não, ainda não, Juliana, eu vou passando, tá. só para fazer uma... tá fazendo uma... Antes, tá, desculpa. Isso, aí conforme eu vou passando os slides, vou explicando melhor, tá bem? Então, no total, então, são 4 colegas, né, que dão conta dos atendimentos do suporte nível 1, nível 2 e nível 3 na reitoria. Então, só para ressaltar, pessoal, esses colegas, eles não estão dedicados exclusivamente ao suporte SIG, eles atuam também, paralelamente, em demandas relacionadas a outros sistemas, né? E por isso, então, que é fundamental o fluxo de atendimento que siga as diretrizes estabelecidas, para que a gente possa manter a qualidade e agilidade no suporte, né? Conforme vocês tiverem dúvidas, a gente pede, por gentileza, que fiquem ao final da apresentação, tá bem? Agora sim, Juliana. Bom, pessoal, então aqui, né, o suporte descentralizado, aqui estão todos os papéis do suporte descentralizado, e cada um é muito importante para o sucesso do atendimento do suporte do sistema. E a descentralização do suporte depende da atuação integrada de diversos perfis, sendo os principais o facilitador, o dono do produto, que é o PO, suporte nível 1, suporte nível 2 e suporte nível 3. E, claro, o usuário final, que somos todos nós que utilizamos o sistema diariamente, né? Aqui tem um link disponível que traz informações sobre o fluxo de atendimento ao SIG. Essa apresentação depois a gente vai compartilhar com vocês por e-mail, tá bem? Então, aqui, iniciando com o facilitador, né? O facilitador, ele é um servidor da área finalística que gerencia atividades dentro de um setor, ou coordenação ou direção, né? E que tem conhecimento sobre a operação do sistema e regramento.
geralmente é quem atua diretamente com um módulo específico do sistema. Por exemplo, servidores que atuam na CAI ou na CGP, né? E qual é, então, a função do facilitador? É receber de usuários problemas e questões sobre o funcionamento do sistema. E aí, então, identificar, registrar, encaminhar os POs e problemas ao suporte nível 1. Então, o Product Owner, o PO, né, é o servidor da área finalística do conhecimento de aplicação da área, designado por portaria, que atualmente, então, é a portaria 505/2025. E quais são, então, as funções do PO? É acompanhar, documentar, gerenciar módulos e funcionalidades do sistema, indicar o funcionamento adequado aos módulos sobre sua curadoria. Também é criar manuais, tutoriais sobre a operação do sistema e oferecer treinamentos e capacitações de usuários e facilitadores. Aqui, pessoal, então, essa é uma página da Wiki do IFAR, está disponível no endereço wiki.ifarroupilha.edu.br, né? E aos POs, então, a gente recomenda o uso dessa Wiki para documentar os procedimentos operacionais dos sistemas, né? A fim de evitar que o conhecimento e as orientações sobre o uso dos módulos do SIG se dispersem com a rotatividade de servidores, né? Como eu disse no slide anterior, uma das funções dos POs é desenvolver documentação. Então, tendo em vista essa rotatividade, muitas vezes não é passado o conhecimento de um para o outro. Então, é muito importante documentar o fluxo para que os usuários sigam, então, o correto de operar o sistema. E para documentar e não se perder essas informações, né, a gente criou essa wiki. Essa documentação, então, ela fica online, qualquer um pode utilizar. Aqui na wiki, ela já tem toda uma estrutura do SIG, com os módulos. Basta que cada PO, o seu módulo, alimente, crie os manuais de operação, né, enfim. Suporte Só fazer um reforço, Karina, sobre a questão da wiki. Como a Karina comentou, é importante que os POs tenham essa como é que eu vou dizer assim, familiaridade com a Wiki, porque vocês às vezes têm uma experiência de vivência com o sistema até maior do que a gente. Quer dizer, com certeza maior, né? Porque vocês utilizam módulos complexos, caminham em telas ali que às vezes a gente nunca, aqui na TI, até não temos conhecimento. Então, vocês, por exemplo, digamos, o Alcionir faz uma operação lá na ProEx, tem a ver com o projeto da extensão, que é por esse caminho aqui. Quem sabe se eu colocar ali documentado ali, bota uns printzinhos da tela, quais cliques que tem que dar. Em outro momento, alguém lá na ProEx pode consultar e descobrir como fazer aqueles processos, né? Porque essa pessoa, quem sabe, no intuito de, eu quero resolver isso, vou lá perguntar para a TI como é que é, mas a gente também não sabe. A gente não tem esse conhecimento do negócio, sabe? Então, por isso que a Wiki veio aí, não me recordo agora qual foi o ano mesmo que a gente colocou ela em prática, até o Marcos ajudou e deu uma alimentada inicial ali com alguns manuais. Se vocês verem, derem uma navegada, eu coloquei o link aqui no chat, já tem bastante coisa, principalmente do acadêmico ali, várias coisas, como criar um livro de diplomas, tem todo o passo a passo, tem vários tutoriais ali já que podem instruir vocês a utilização do sistema e que daí reduz o trabalho de todo mundo, né, para a instituição funcionar de uma maneira mais congruente, né. Então, só reforçando da importância da Wiki, né, e é uma ferramenta que vem para acrescentar aí na nossa organização, né, na nossa instrução dos novos colegas, para que as informações não sejam perdidas, né, dentro das diretorias, das pró-reitorias, né. Beleza, então. Seguindo aqui, então, o suporte SIG nível 1. É o suporte de nível inicial, então, que é prestado pela CTI da unidade ou pela coordenação de sistemas quando o usuário estiver lotado na reitoria, né? Quais são, então, as funções do suporte nível 1? Atender, registrar, documentar, qualificar, priorizar, resolver ou encaminhar as questões apresentadas por usuários quanto ao mau funcionamento do sistema, quando esse apresentar erro em tela, né? Atribuir permissões em conformidade aos manuais ou solicitações provindas de facilitadores, e também auxiliar o usuário no manuseio de tecnologias. O suporte SIG nível 2, então. O suporte de nível especializado
prestado pela coordenação de sistemas da DTI. É o suporte que é feito em tela, então, temos 4 servidores que prestam esse suporte aqui na reitoria. E as funções, então, do suporte nível 2 é atender, registrar, priorizar e resolver questões apresentadas pelos POs ou pelo suporte nível 1. E encaminhar para desenvolvimento do suporte nível 3 sempre que necessário. O suporte SIG, então, nível 3. Esse é o suporte nível especializado e prestado diretamente por desenvolvedores, né? Atualmente, então, como eu mencionei no início da apresentação, contamos com apenas 3 servidores, né, para atender essas demandas. E as funções, então, desse nível de suporte são receber, gerenciar, alterar o sistema para atender correções e adequações solicitadas pelos donos do produto. Só quero fazer, assim, abrir um parênteses na questão no sentido de como a equipe é reduzida, né, a gente não consegue trabalhar com as condições ideais. Então, nosso foco está voltado a corrigir erros e inconsistências. Por isso que a gente não realiza customizações no sistema. Além disso, também, a gente tem recebido um volume significativo de solicitações relacionadas a extrações de dados. No entanto, a gente não tem, a gente não tem perna para atender todas essas solicitações. O SIG ele é um sistema extremamente complexo. Para se ter uma ideia, só o CIGA sozinho, ele possui quase 2.000 tabelas. Então, para realizar essas consultas nesse ambiente não é algo fácil, não é algo rápido ou fácil de fazer. Equipe suporte nível 2 e 3 da reitoria. Então, além das tarefas relacionadas ao SIG, a equipe também auxilia a manter outros sistemas institucionais. Isso inclui também suporte, infraestrutura como máquinas virtuais de sistemas como o Petros, o Portal Integra, suporte em sistemas como certificados e também demandas de extrações de dados, enfim. Aqui nessa tabela é um comparativo do que o UFRN recomenda para atuar no SIG, conforme a resolução 051/2020, com o SAD da UFRN, e a situação do IFAR. Né? A UFRN, então, ela recomenda uma equipe composta por 9 desenvolvedores, além de outros profissionais, né? E totalizando, então, 21 servidores atuando na área da TI. E o IFAR, então, conta atualmente com apenas 3 desenvolvedores, somando um total de 4 servidores atuando nas demandas do SIG e, em paralelo, aos outros mais de 20 sistemas institucionais. Essa diferença evidencia, assim, um grande distanciamento entre o que é recomendado e o nosso cenário atual. Então, aqui, demandas de suporte nível 3, foco da equipe. Então, pessoal, o foco da equipe é manter o sistema mais aproximado possível do sistema de referência desenvolvido pela UFRN. O que significa que a gente tem, então, evitado o desenvolvimento de funcionalidades e alterações que se desviem da modelagem original, tá? O que aumentaria a complexidade de manutenção e atualização do sistema, além de elevar o risco de inconsistências e incompatibilidades futuras. A nossa equipe de suporte nível 3 tem concentrado esforços na manutenção da integridade do subsistema SIG, além de corrigir erros que possam impactar o fluxo de trabalho, né? Então, a gente reforça que, mesmo não atualizado no momento, o nosso SIG ele encontra-se estável e funcional. Bom, então aqui, como abrir um chamado de suporte SIG, né? Então, os chamados eles devem ser abertos via formulário específico no GLPI, com perfil de acesso SIG, né? Provavelmente tenha que trocar o tipo de perfil ali no GLPI, lá no canto superior direito, e acessar com o perfil de acesso SIG, né? Então, tem que utilizar o formulário suporte SIG para abertura de chamados, tá? E quem que deve abrir esse tipo de chamado, então? Deve ser aberto, então, pelo PO ou pela coordenação do TI do campus.
Aqui, então, é o formulário do GLPI para abertura de chamado suporte SIG. Então, outra coisa que a gente ressalta, assim, que é extremamente importante incluir a documentação do erro, com prints de telas, o passo a passo até onde o usuário encontrou o erro, e principalmente não pular nenhum passo, tá? A questão da documentação, ela é muito importante anexar para que a gente consiga entender e dar um retorno mais breve possível. Então, outra coisa que eu gostaria de reforçar é a importância dos retornos da interação dos chamados, tá? Às vezes os chamados ficam parados ali uma semana, a pessoa não dá o retorno, e a gente pede mais informações, enfim, feedbacks, e a gente não tem um retorno, né? Então, nesse sentido, quando o chamado aberto não tiver uma interação de até 10 dias por parte do solicitante, a gente vai fechar o chamado. E aí, tem que recomeçar todo o processo, esse chamado vai para o fim da fila, tá? Outra questão é a solução para ir para a produção, tá? Que não necessariamente vai ser no dia seguinte. Nós temos um cronograma para isso. É feito cada 15 dias, tá? As soluções, elas são implementadas, as soluções implementadas pela equipe, cada 15 dias elas são enviadas, então, para o ambiente de produção. Aqui, então, eu vou passar a palavra para a Liane, nossa coordenadora de sistema substituta, vai dar um seguimento aí na apresentação. A Liane, passo a palavra para ti. Obrigada, Karina. Bom dia, colegas. Esse slide aqui tem o objetivo de trazer algumas diferenças entre erros e alertas, né? Porque quando é erro, é mais orientado solicitar o suporte para o PO, né, que entende das regras de negócio, sobre os procedimentos, o pessoal da TI, né, quando é erro. O erro é um comportamento inadequado do sistema, né, uma falha do sistema. O sistema não se comportou como deveria. Então, tem aqui alguns prints, né, de exemplos. Mas, claro, tem infinitas possibilidades de como pode aparecer um erro, né, um alerta. Então, por exemplo, né, pode vir, deixa eu ver se eu abro aqui maior para poder ver. Desculpe, página não encontrada, né? É um erro do sistema, não se comportou da forma como deveria, né? Ou o clássico comportamento inesperado, né? Também pode se considerar um erro. Ou ali tem uma mensagem dizendo que houve o resultado esperado na operação, o banco de dados retornou 2 resultados de migração inconsistência, entre em contato com a informática para abrir um chamado, tá? Então, isso demonstra que é um erro do sistema, que o sistema se comportou de forma inadequada. O que difere de um alerta, né? Um alerta é uma mensagem que acontece, que o sistema dispara, quando há um procedimento incorreto ou um dado incorreto ou faltante, né? Faltou uma etapa no procedimento ou faltou um dado a ser cadastrado ou o dado estava incorreto. Tá? E aí, como é que aparecem essas mensagens de alerta? Por exemplo, a gente tem muitas vezes chamados relacionados com a folha ponto, a questão do espelho ponto do servidor, né, no SIG-RH, no SIG-GP. E a mensagem aparece: o registro de flexibilização da carga horária do servidor, fulano de tal, com início tal, concomita com o registro de flexibilização associado à unidade X. Tá? Então, ele demonstra que tem uma inconsistência no cadastro, né? Que lá atrás tem um cadastro duplicado ou uma flexibilização que não foi encerrada adequadamente no prazo correto. Então, é um erro cadastral. Então, não é um erro do sistema, é um alerta porque é uma inconsistência no cadastro, né? Então, isso é um alerta para dizer, olha, é possível corrigir, tu pode seguir adiante, mas tu tem que voltar e corrigir o que está atrás, certo? Basicamente isso. Um outro exemplo, uma mensagem dizendo que a agência, quando foi cadastrar um discente, o campo dígito verificador da agência não foi informado, ou o dígito da agência não foi encontrado. Então, não é um erro do sistema, ele está somente alertando que está faltando um dado. Outro exemplo é não foram encontrados resultados para busca com esses parâmetros, né? Uma mensagenzinha de alerta que demonstra que os parâmetros
podem ser alterados para encontrar os dados, né? Então, ele não encontrou com esses parâmetros. Talvez faltou preencher num campo ali o parâmetro correto, colocar algum dado a mais para fazer a consulta. É claro que a gente também pode, né, o pessoal da TI, também dos campi, atuar no sentido de orientar, né? Esclarecer dúvidas, né? Não consegui fazer a consulta que eu queria aqui. A gente está disponível para isso, né? Mas o mais indicado nesse sentido, quando é um alerta, é uma pessoa que detém o conhecimento da regra de negócio, né? Ou um facilitador, um colega que trabalha com aquele módulo, com aquela tela, ou o próprio PO, né? Que é a pessoa que deve deter as regras de negócio, conhecer todo o funcionamento do módulo para conseguir auxiliar nessas demandas, né? Para orientar, não, realmente faltou aqui, na hora de cadastrar né? Tu deveria ter percorrido esse passo, deveria ter adicionado esse dado. Então, nesse sentido. E assim, Ali, só fazendo um reforço para o pessoal, para que vocês entendam que em nenhum momento assim, ó, por mínimo sinal que possa parecer indisposição da área TI em querer ajudar em algum tipo de demanda dessa. Mas para vocês terem ideia, a gente até agora não tem exatamente o número, mas esses tempos eu verifiquei, o professor Carlos me perguntou até quantos chamados que a gente tinha do SIG ali para resolver e que estava sendo atendido, a gente tinha mais de 40 chamados em atendimento. Então, e de problemas mesmo, problemas reais, problema no código, tem que ir lá e modificar um código ou mexer no banco de dados para ajustar alguma coisa. E daí, quando chega um alerta desses, e alguns dos colegas da equipe tem que parar um problema real para verificar um alerta de uma mensagem que, quem sabe, um facilitador ou um PO poderia ajudar, a gente acaba perdendo um dia de trabalho, né? E daí uma demanda que realmente precisa de intervenção da DTI acaba ficando um dia mais para frente. Então, só para vocês entenderem que é mais uma questão mesmo da gente conseguir dar atendimento nas tarefas e tentar dimensionar exatamente o que precisa ser atendido e o que pode ser atendido pelos POs, pelos facilitadores, né? Então, é mais nesse sentido mesmo, daí a gente conseguir todo mundo trabalhar em sintonia, né? Para a gente alavancar cada vez mais rápido as atividades. Juliano, Oi, quem está falando, Adriano? Isso, eu tinha levantado a mão ali na transição ali da colega para a colega Aline, só para não perder o contexto, né? Mas antes, quando estava se falando ali sobre o fluxo, né, das respostas, ali, manter o prazo, a questão dos 10 dias, né, para responder ali a comunidade evolutiva, uma questão que eu tenho enfrentado aqui com o SIG-Test, eu não sei se mais alguém também enfrenta isso, que é o bloqueio automático do SIG-Test pelo não lançamento das frequências. Né, como eu sou docente, então atualmente o meu SIG-Test, por exemplo, está bloqueado. Né? Para fazer testes nele, eu tenho que solicitar o desbloqueio, e aí, às vezes, como acaba passando o período de 7 dias, ele bloqueia novamente. Eu não sei se isso é um procedimento padrão, se tem mais colegas que estão nessa situação, mas talvez, né, se tivesse como liberar full, né, para todos os POs, de que não acontecesse esse bloqueio, também minimizaria a questão dos chamados simplesmente para desbloqueio do SIG-Test. Certo, entendi, Adriano. A gente pode verificar, não sei se os gurias têm já uma evolutiva quanto a isso. Juliano, pode verificar. Oi. Sim, é um timer que é possível desabilitar, então, para estar fazendo isso. Então, acho que a gente pode fazer, então, sim, que daí fica melhor até para vocês conseguirem, né, Adriano, dar as devolutivas mais rápido. Perfeito. A minha dúvida era com relação aos testes também, porque o SIG-Test fica bloqueado às vezes, então aquele homologação não funciona mais. Os testes devem ser realizados no SIG-Test. Isso, Sim. SIG-Test. Ah, tá. Tá certo. Mas, de qualquer forma, se eventualmente tiver algum bloqueio, pode colocar no próprio chamado, né? Interagir no chamado. Poderia liberar o sistema para poder acessar, foi bloqueado, né? A gente acessa lá e desbloqueia bem tranquilo. Porque o que acontece é que a gente faz uma cópia do sistema produção, né? Toda vez que a gente atualiza o SIG-Test, é uma cópia exata do produção. Então, seria um procedimento, eu acredito, manual, a gente liberar, né, não bloquear a frequência. Toda vez que a gente faz uma cópia, teria que manualmente desabilitar isso, né? Ah, entendi. É porque fica lá no produção isso, né? É uma cópia da produção, Entendi. né? Teria que desabilitar quando fizer a cópia para o teste também, para que não aconteça. Mas acho que daria para verificar, né, Karina, também, né? E o Darlan ali comentou, acho que contigo aí, né? Quando fizer a cópia, desabilitar isso para que não entrave os testes, né?
É que se os testes, desculpa, de novo, mas se os testes estão em andamento, aí é tranquilo porque a gente abre dentro do próprio chamado, já coloca isso, né? O que eu tenho feito. Mas se a gente está iniciando o processo, aí então a gente tem que iniciar primeiro um chamado para desbloquear o SIG-teste, para então começar os testes lá, né? Registrar telas, enfim. E aí abrir o chamado para o medidito. Mas vamos pensar numa maneira de organizar melhor, então. A gente consegue, acho que dá para a gente organizar isso, sim. Continuando, então, também um objetivo dessa tela aqui, desse slide, é destacar a importância, né, de todos os papéis. E como é a importância do suporte descentralizado, né, que começa desde o usuário, do facilitador, do PO, que são pessoas não necessariamente da área de TI, que atuam, né, nas suas funções, nas suas atribuições, mas que desempenham um papel essencial na manutenção do sistema, né, no suporte do sistema, para que o sistema opere, né, esteja funcional para todos, né. Então, todos temos alguma responsabilidade, né, quanto ao sistema. Pode passar, por favor, Karina. Então, aqui a gente elaborou um fluxograma, né, para demonstrar assim, visualmente, que às vezes visualmente a gente consegue ter uma visão geral mais simplificada de como é que funciona esse suporte descentralizado, né? Considerando que a gente tem todos esses papéis, né, todas essas categorias e níveis de atendimento, né, eu vou tentar explicar aqui de forma mais sucinta para a gente entender. Então, um problema, né, uma ocorrência no sistema geralmente acontece com o usuário. Quem que é o usuário? Né? Todos somos usuários do sistema. Nós temos aí 1.500 servidores, mais ou menos, né, 15 mil alunos. Então, toda a nossa comunidade é usuário do sistema, porque utiliza o sistema, né, diariamente para fazer suas atividades. E nós temos o facilitador, que é a pessoa que conhece mais alguma funcionalidade do sistema, alguma tela, algum módulo, a pessoa que opera com aquela função diariamente, né? Como a Karina citou, o pessoal da assistência estudantil, da CGP, cada um conhece muito bem os seus fluxos, né? Os seus procedimentos, porque trabalha com aquilo cotidianamente, com aquele módulo. Então, ele detém mais conhecimento sobre aquele módulo. Então, o usuário ele pode acionar um facilitador quando ele tem uma dúvida sobre aquilo, né? Quando eu tenho uma dúvida sobre CGP, sobre gestão de pessoas, eu aciono a minha CGP, né, para tirar alguma dúvida. Como é que eu faço esse procedimento, né? Quando o aluno quer um fluxo na assistência estudantil, ele aciona a assistência estudantil para perguntar, né? Onde é que eu vou para me inscrever, né? Onde é que eu preencho esse cadastro? Então, esse é o facilitador, o servidor, né, que orienta sobre as regras do negócio. O sistema funciona assim, tu tem que se cadastrar aqui está o link, esses são os passo a passo, certo? Então, muitas vezes o usuário chega com um problema para o facilitador. Não consegui, não deu certo aqui. Então, se o facilitador, na função dele, não conseguiu esclarecer, não conseguiu orientar, não conseguiu solucionar, ele pode ir para dois caminhos, né? Ele pode ir, se ele não consegue solucionar, ele entende que é uma questão técnica, que é um erro do sistema, o sistema não está se comportando como deveria, ele então aciona o suporte nível 1, que é o pessoal da CTI, da unidade, né? E para usuários da reitoria, aqui da DTI. Abre, né, o chamado pelo GLPI e solicita um atendimento. Mas se ele não entende sobre o procedimento, não é uma falha do sistema, é um alerta. Está aparecendo aqui que falta algum dado, falta algum procedimento, né, o processo não está muito bem esclarecido. Com quem que ele entra em contato? Com o dono do produto, né? Com o PO, para orientar. Qual é o prazo disso aqui? Está fora do prazo? Está dentro do prazo? Qual é o fluxo? Vocês estão fazendo por aqui ou por ali, sabe? Então, porque o dono do produto já é uma pessoa, né, que é nomeada por portaria, que ela tem uma função designada, porque é uma pessoa que detém um conhecimento maior sobre o módulo, né? E que deve ser uma referência para os demais utilizadores daquele módulo. Que também tem as funções de documentar, né, de orientar, de oferecer treinamento e nos apontar o funcionamento correto do sistema, né? Porque a pessoa que, por exemplo, elabora o edital sobre o assistente estudantil, então ela que vai dizer se o fluxo no sistema está correto ou não, certo? Quando chega o chamado, né, solicitação de suporte para o suporte nível 1 lá no campus,
O suporte nível 1 também tem a sua função, né, de receber, acolher essa demanda e fazer simulações, testes, fazer configurações, orientar a questão do uso da tecnologia, né? Muitas vezes é o navegador quem tem que limpar a cache, alguma coisa de tecnologia, né? Ou colega, sei lá. Mas ele tem essa função de tentar atender naquele momento, né? Receber aquela demanda e fazer uma simulação no ambiente de teste, né? Percorrer aquele espaço, tentar reproduzir aquele erro e tentar solucionar. Porque o suporte nível 1 no campus, ele tem, né, permissão de administrador do sistema. Ele pode fazer configurações, atribuir permissões, testar papéis diferentes, né? Então, ele consegue dar esse suporte inicial. Muitas vezes aí resolve, né? Mas, se por acaso ele não consegue resolver, né, então nós temos o suporte nível 2, que aí é o suporte da DTI, aqui na reitoria. E aí é a mesma questão, a gente vai realmente pegar esse chamado, né, que vem o chamado então pelo formulário, a gente vai analisar a documentação, né, para entender em que tela que aconteceu esse erro, qual foi o caminho percorrido, né, qual é a situação, qual é o contexto, a gente precisa dos dados do aluno, né, qual foi o usuário que acessou, qual é o momento que foi feito o acesso. Então, a gente precisa dessa documentação para entender o cenário, né? E vamos fazer, então, o nosso papel, novamente, né, como TI, de simular essa questão, simular esse comportamento, tentar chegar nesse erro novamente, realizar alguns testes, configurações, tentar solucionar o problema. E o dono do produto também, quando chega uma demanda para ele, né, que pode chegar de diversas formas, por e-mail, por exemplo, ele vai, né, tentar orientar sobre as regras de negócio, né, dizer qual é o procedimento adequado, o caminho adequado, prazos, né, normativas institucionais. E se por acaso ele também não consegue solucionar, ele também vai acionar o suporte nível 2, né, que é o chamado pelo formulário aqui na reitoria. Certo? Então, esse chamado do nível 2, que chega para nós aqui na reitoria, já vem documentado ou pelo dono do produto, né, ou pelo suporte nível 1 da CTI. Né? Ambos documentados e dizendo qual foi o passo a passo percorrido, qual era o comportamento esperado, né, e o que aconteceu de errado, ou inadequado ou inesperado. E, por sua vez, se o suporte nível 2, né, que somos nossos 4 colegas aqui da reitoria, não conseguimos solucionar, então a gente encaminha para o suporte nível 3, que aí é os desenvolvedores, né? O pessoal que são 3 colegas aí, desses 4, 3 atuam com o suporte nível 3, que é desenvolvimento, análise, analisar o banco de dados, o código-fonte, fazer uma análise mais aprofundada do sistema para olhar no código, para olhar por trás do comportamento dele, onde é que pode estar esse erro. E nós temos todo um painel onde a gente registra essas demandas, né? A gente organiza por ordem de chegada ou de prioridade, né? A gente tem um cômputo de quantos chamados já foram atendidos por sistema, né? Também temos tudo isso em forma, podemos também fazer um relatório disso, né? E também fazemos reuniões quinzenais onde a gente conversa sobre esses problemas, né? Também para entender, para compartilhar o conhecimento. Então, em resumo, é esse o fluxo. E com foco em análise sobre erros e inconsistências, né? Como a Karina comentou. Considerando a equipe reduzida, né? A gente não trabalha com cenário ideal, de fazer ajustes, de fazer customizações, né? Somente correção de erros e inconsistências. Pode passar, Karina, por favor. E nós colocamos aqui no slide, acho que o último slide, colocamos esses links úteis, né? Recursos adicionais, que a gente vai mandar para vocês também, para consulta, né? Tem o link do ambiente de teste, a resolução da FRN, né? Onde diz qual seria a capacidade técnica que deveríamos ter para operar o SIG, o link para o formulário, o manual de uso do GLPI, a portaria, né? Atualizada, que designa os POs, o regulamento sobre sistemas institucionais, o fluxo do suporte descentralizado e o link da Wiki, né?
IFAR, onde pode ser feita a documentação dos sistemas. Também, antes de encerrar, gostaria só de comentar como, apesar de não estarmos no cenário ideal, né, nós temos um avanço institucional, né, no IFAR, por ter uma equipe institucional, né, interna do IFAR, para dar conta dessas demandas de suporte nível 3, para analisar o código-fonte, o banco de dados, que é algo que há 3 anos atrás nós não tínhamos. Nós dependíamos de uma empresa terceirizada, pagávamos, né, altos valores por uma empresa terceirizada dar conta dessas demandas de suporte nível 3, né, análise de código-fonte e banco de dados. Então, desde 2022, nós nos organizamos internamente para montar essa equipe, né? Foi feito todo um rearranjo de colegas, fizemos uma capacitação interna, um estudo, nos capacitamos, pegamos apoio de outras instituições, né? E conseguimos montar essa equipe que hoje dá conta, né, e mantém o sistema funcional. E já atendemos mais de 150 chamados solucionados de suporte nível 3. Desse período, né? Eu acho que era isso que tínhamos na apresentação. Não sei se tem outros slides, não tem, né? Então, acho que agora abrimos para o questionamento, né? Ou se algum colega quiser complementar alguma informação também, fiquem à vontade. Perfeito. A Ana Carla já quer comentar? Pode perguntar, Ana. Não, eu achava interessante também compartilhar aquela lista, eu não sei se está no formulário, aquela lista de acesso, de quando tu vai abrir um chamado, né? Que tem os acessos para os outros colegas, aquela lista é importante de todos terem também. Não sei se ela está em algum formulário, Juliana. Qual lista? Não entendi. Quando tu vai solicitar acesso para algum colega, assim, né? Ali tem as permissões, a lista das permissões. A gente consegue, será, exportar isso, Urias, para disponibilizar? É lá no GLPI que aparece? Isso. Você está falando do GLPI lá, né? Às vezes a gente vai abrir um chamado e tu não tem aquela lista, eu acho que até eu salvei, mas também não me lembro aonde. E aí tu não abre adequadamente, porque tu não sabe quais são, né, as permissões que... Claro que vai ser de acordo com a portaria, tudo, né? Mas para solicitar as permissões, a gente não tem aquela lista. A gente pode verificar aqui para disponibilizar, então. Uhum. Pode deixar. E outra coisa que eu já vou perguntar, então, a questão das customizações. Então, já que a gente tem essa equipe agora, existe alguma possibilidade, Juliano? Como a Liane comentou, e a Karina, se a gente for ver ali, ó, aquele recomendado do FRN, daqueles 21 servidores, é o mínimo recomendado para manter o sistema funcionando. A gente tem 20%, eu diria, do mínimo recomendado, e eu, sinceramente, muitas vezes eu já falei para o professor Carlos, eu nem sei como é que a gente consegue fazer o que a gente faz. Sim. Porque, para vocês, assim, realmente... É uma atividade bem complexa, sabe, Ana Carla? Porque... Eu sei. Como vem problema, a gente não consegue em nenhum momento parar e pensar em quem sabe... agora vamos parar de pensar nos problemas, vamos desenvolver uma coisa nova. Não, é sempre um problema atrás do outro. Quem sabe, eu acredito, né? Como os colegas acompanham aí, a gente tem essa questão de expansão, né? Nesses próximos anos, pode ser que a gente tenha novos colegas reforçando, e aí sim a gente possa pensar nisso, né? No futuro. Não sei se no futuro distante ou futuro próximo, mas o que a gente já tem hoje, como a Aliane comentou, não existia há 3 anos atrás essa equipe própria de desenvolvimento. Então, eu recomendo também. A gente não está conseguindo voar, mas a gente organizou a casa, a gente está andando, o carro está funcionando. Agora, conforme a gente consiga mais recursos, mais colegas, mais, né, advindo mais pessoas, quem sabe a gente consegue ir um pouco mais além. No momento, a gente está conseguindo fazer tudo o que dá para fazer com a equipe que a gente tem, né? E o pessoal é muito dedicado, o pessoal muito dedicado também, né? Os colegas que trabalham com o SIG aí têm um conhecimento muito grande em desenvolvimento. Graças a eles, a gente consegue manter isso que a gente tem sem ter o custo que a gente tinha exacerbado com a SIG. Mas, infelizmente, eu não posso te dizer que vai ter... A gente não consegue nem pensar nisso, na cara, sinceramente. Tá certo. Obrigada. Tá bom. Pessoal,
Oh, desculpa. Thiago e Adriano. E o Thiagão pode falar aí, Thiagão, primeiro? Você tinha levantado primeiro? Ou então pode ser você então, Adriano. Acho que ele não... Eu acho que tem alguém falando com o microfone Tá fechado fechado. teu microfone. Fechado teu microfone, Thiago. Acho que não, talvez tenha que entrar de novo e habilitar na entrada. Você pode perguntar então, Adriano, enquanto isso. Certo. Indo nessa questão, essa mesma ideia da questão da customização, né? Como agora nós temos a entrada de vários gestores novos nas unidades, né? Então, em muitos dos nossos GTs, reuniões, vem essa sugestão, né? Ah, mas isso aqui se solucionaria apenas com um checkbox ali no sistema, né? Vem muito esse tipo de comentário. Né? Então, principalmente para o pessoal que não é da área de TI, né? Parece que visivelmente parece simples, porque é apenas um checkbox, né? Mas, enfim, até para a gente conseguir alinhar, né, a nossa conversa. A gente desencoraja qualquer tipo de manifestação, de chamado que envolva customização ou, de qualquer forma, registramos isso, né, para ter isso documentado dentro do sistema, que há uma demanda de alteração, customização e naquele ambiente, enfim, né, naquela funcionalidade. Eu acho que nesse momento a gente não teria nem como encorajar por isso, Adriano, porque a gente não tem nenhuma perspectiva disso acontecer, né? Porque, assim, por exemplo, por mais que seja, nesse exemplo que você comentou, principalmente o pessoal que não é da área, né? Ah, é só fazer um checkbox aqui, que daí já resolve aqui, o que tiver marcadinho, ele não insere no banco. Só que, cara, a gente que é da área, que eu que sou desenvolvedor, né? O checkbox na tela ali requer uma remodelagem do banco de dados, uma inserção num campo, numa tabela nova, várias verificações de antes de eu inserir se aquilo ali é válido ou não é, e além disso, ver aonde que aquilo ali mais pode refletir dentro do sistema, né? E assim, Adriano, o que a gente estava planejando, após agora a gente conseguiu se organizar, a gente tinha um planejamento porque o nosso sistema hoje ele funciona bem, ele está funcional, tá? Se vocês perceberem, o pessoal que já é mais antigo aí, lembra que há 3 anos atrás dava bastante erro. Agora ele está bem estável, né? Não está perfeito, é óbvio, mas ele se estabilizou de uma forma que não está acontecendo tantos erros que aconteciam antes. Ele travava, não sei se vocês recordam disso, ele travava bastante. Agora a gente conseguiu, assim, os guris ali trabalharam, o pessoal da equipe do SIG, ele trabalhou nas novas consultas, ele remodelaram algumas coisas, ali conseguiram ajustar para o sistema ficar mais redondinho. E daí, a partir disso, a gente começou a pensar na questão de atualizar ele para referência. Atualizar, ou seja, deixar ele mais próximo do que é o sistema que a UFRN tem lá pronto hoje, né? Que nesse sistema lá tem várias modificações já que provavelmente solucionem alguns problemas que a gente tem hoje. Então, o nosso esforço nesse momento era tentar levar o nosso sistema para aquela referência lá, que já tem correções para problemas que a gente tem hoje aqui, que até o pessoal já identificou, que tem muita coisa que lá na referência já está corrigida e a gente ainda tem um problema aqui na nossa versão. Então, a nossa perspectiva futura nesse momento era tentar chegar naquela referência. E daí depois, né, daqui um ano, 2, quando a gente conseguir estar bem atualizadinho, daí sim, quem sabe, com mais equipe, com mais gente, depois, mais adiante, poder pensar em quem sabe, realmente ajudar de uma forma colaborativa até o UFRN lá no desenvolvimento do sistema. Já tem projetos que um dos colegas que participa, o nosso colega Michael, ele participa, que é o Multicamp lá do UFRN, que são servidores de outras instituições que utilizam o SIG e estão trabalhando em conjunto para criar novas funcionalidades no SIG que vão ser utilizadas. Só, claro, nossa participação é bem pequena no momento, né, devido a todas as demandas que a gente não pode parar de atender as nossas coisas para também trabalhar nisso, mas tem uma perspectiva disso futuro. Mas no momento, nosso objetivo maior nesse momento é isso, tentar levar o nosso sistema para o mais próximo da referência do sistema original, que lá tem várias correções de problemas, Adriano, que pode ser o que o pessoal comenta aí com vocês agora, pode ser que esteja corrigido já naquela versão, entendeu? Então, o nosso objetivo é esse. Só que a gente, infelizmente, também não tem uma perspectiva a curto prazo para isso acontecer, porque é um trabalho
bem grande também de ser feito, né? É um trabalho bem... Vocês lembram aí, o pessoal da antiga também, agora voltando no assunto do MED, quando a VMB fazia um MED, a gente ficava 4, 3 meses só corrigindo o problema do MED, né? E a VMB lá tinha, nem sei, 10 desenvolvedores lá trabalhando no MED. Então, voltamos para a mesma questão do pessoal, né? A gente aqui com equipe totalmente reduzida, a gente fazer um MED sem dar problemas, fazer testes, tudo são coisas que a gente vai ter que... A gente já está analisando como fazer isso, se é viável, se não é, mas o momento é esse, né? Infelizmente ou felizmente, é essa a situação verdadeira, né, que a gente tem. Acho que o Tiagão voltou agora aqui. Vamos ver se ele vai... Ah, ele comentou aqui, deixa eu ver. O Thiago quer perguntar, Thiago? Não sei se o áudio dele está funcionando, mas deixa eu ver a pergunta que ele falou aqui sobre os facilitadores. Os facilitadores nos campos possuem clareza das atividades? Pergunto por... Os POs entendem que sim, mas os facilitadores não. Não percebo que haja clareza, principalmente na distinção do que é erro do que é alerta. Na verdade, né, as gurias podem me corrigir, mas eu tenho quase certeza disso, a gente não tem um documento que nem tem dos POs quanto aos facilitadores, né? Não tem algo registrado, mas facilitadores são aquelas pessoas que utilizam o sistema, né, que utilizam dia a dia o sistema, né? A gente tem vários colegas aqui, por exemplo, na CGP, que a gente sabe que são facilitadores. Tem perguntas que muitas vão direto para eles, né? Mas isso não tá documentado, não tem numa normativa um documento com esses nomes, né? Pode falar, Lucas. Bom dia para todo mundo, espero que estejam me ouvindo. Estamos te ouvindo. Eu até então não pude participar ativamente, eu estava num outro dispositivo, estava no celular, dirigindo e ouvindo a reunião, mas consegui compreender completamente, até porque é uma revisão de um processo que a gente já estava acompanhando, tá? Duas ponderações rápidas, tá, que eu gostaria de colocar. Existe algum planejamento junto à gestão institucional para requerer, ampliar esse efetivo de servidores que atuam excessivamente no suporte nível 3? Visto que, por exemplo, eu adoraria participar, mas visto eu não tenho condições, humanamente impossível tocar um campus com 2 servidores na TI, né, com 2 cursos superiores na área, com 6 laboratórios para cuidar, 12 contratos nas minhas costas, né? Então, eu adoraria participar e efetivamente eu gosto, sou programador e gosto disso, mas é humanamente impossível da minha parte. Visto isso, a primeira ponderação é como é que a gestão, a instituição prevê essa ampliação de equipe, visto que, cara, sinceramente, vou ser bem sério assim, ó, desculpa quem vislumbra num curto, médio prazo qualquer customização, eu vejo que é impossível, tá? É desumano ter 3 pessoas para gerir um sistema do tamanho que é o SIG. Eu digo porque eu tive a oportunidade inicialmente de fazer um web service para São Vicente do Sul, para eles poderem consultar alunos, para poder traca e tal, eu consegui exportar, eu fiz todo um web service que até hoje ainda roda, tá? Então, assim, ó, é uma ponderação que eu tenho que deixar claro, assim, ó, ter 21 pessoas é para manter um sistema do tamanho que ele é. Imagina tu ampliar. Então, eu parabenizo os colegas que efetivamente trabalham nessa empreitada. É absurdo o trabalho, o mérito que essas pessoas estão fazendo. E convido a todos, assim, que se um dia puderem, vão lá da DPI e peço pro pessoal só abrir a tela do banco, assim, para vocês terem ideia do tamanho da encrenca que é. Isso que nós estamos falando de uma peça da engrenagem que sustenta a regra de negócio, né? Então, de antemão, é essa a ponderação que eu ia falar, e fica o questionamento da que é a gestão, o que é a instituição como um todo, reitoria, DTI, prevê para a gente poder mitigar e ampliar essa equipe aí. Perfeito, Lucas. Assim, na verdade, essa tua fala aí entra muito no que a gente fala aqui também, para quando tem qualquer reunião com os pró-reitores, ou quando tem a oportunidade de falar isso com o professor Carlos, ou até com a professora Nídia, do quão trabalhoso é para fazer, para manter o que tem e para pensar em fazer alguma outra coisa. E assim, hoje, como que a gente faz, né? A gente vislumbra, claro, ter mais 3 ou 4 ou 5 colegas, seria ótimo. Mas a gente hoje conseguiu montar a equipe indo de... Vou te dar os exemplos bem assim específicos. Atrás de um colega primeiro, né, conseguimos ajustar aquele colega ali, o Darlan, por exemplo, o Frederico lá, ajustamos, foi uma troca, uma vaga lá, ajustamos, falamos para o professor da importância de ter o colega com o conhecimento que ele tinha, veio o colega, cresceu junto comigo, que já era uma colega aqui da diretoria.
Depois com o Michael, aí de São Vicente também. Você conhece ele, né, Lucas? O Michael aí, um excelente colega também, muito bom desenvolvedor. Fomos ali conversando como é que a gente pode ajustar com a Márcia ali, será que ele poderia trabalhar umas 20 horas primeiro? Daí a gente foi conseguindo, aí o Michael conseguiu vir de exercício para cá também e consegue hoje se dedicar 40 horas ao SIG. Então, da mesma forma que tu também teria interesse, eu acho que alguém comentou aqui, não sei se foi deixa eu ver, o Braulio comentou aqui também, ó, no chat. E a gente fez um levantamento sobre isso, né? Ele foi em 2022, ainda logo quando a gente chegou na gestão aqui, para ver quais colegas que teriam, primeiramente, o primeiro de tudo é isso, o interesse em participar. A gente não queria nomes aleatórios, né? Vou colocar, eu quero o nome de cada CTI, não, porque isso não dá certo, né? A gente tem que ter a pessoa tem que querer ajudar, né? A gente fez esse levantamento com as habilidades e viu quem que poderia ajudar. A gente começou alguns trabalhos com alguns colegas, até em outras equipes, até o Roger, não sei se o Roger está na reunião, ele também veio atuar um pouco na outra equipe de desenvolvimento de sistema PHP, né, que são sistemas institucionais, só que entrou nessa mesma questão tua, Lucas, é muita demanda que vocês têm aí, e eu entendo também vocês, eu não tenho como ficar pedindo, Lucas, ajuda aí esse erro aqui, o Rodrigo também, o Rodrigo Thomas, também veio a fazer parte um tempo da nossa equipe do SIG ali, mas é muita demanda no campus também, e não tem como vocês aí pararem de fazer as coisas que vocês têm que fazer para vir ajudar aqui. Então, se não tiver, sei lá, uma contrapartida, ter um novo servidor que fique aí para fazer a tua atividade e tu poder se dedicar 100% a isso, a coisa não funciona. A gente já percebeu que não dá certo. Se a pessoa fica meio que um pouco em cada coisa, ela não consegue se dedicar. E, bom, tu sabe, tu como desenvolvedor sabe, cara, às vezes tu tem que sentar para ver um problema, tu não vai resolver em meia hora, tu tem que estudar, tem que fazer uma análise, tu leva um dia analisando aquilo. Então, a nossa ideia é que qual é que é a nossa ideia, que eu já conversei isso até com o professor Carlos? A partir de novos servidores que vierem, é a gente tentar ver dentro dos servidores que já existem na instituição, quem quer trabalhar no SIG, quem tem as habilidades e competências que possam trabalhar no SIG, e daí esses novos servidores iriam para essas vagas aí, né, que ficariam nas unidades, e a gente traria os colegas especializados, né, se for o caso de fazer isso. Trazer os colegas especializados no desenvolvimento. A gente precisa focar para essa questão agora, no momento crucial que a gente tem, focar em desenvolvedores Java, né? Desenvolvedor Java, para atuar no SIG. Então, se, por exemplo, tu tem esse conhecimento, o Braulio, o outro colega, a gente aferiu que realmente vocês têm essa contribuição, podem ajudar e querem ajudar, a gente fazer essas trocas, essas contrapartidas e ir reforçando a nossa equipe. Porque essas questões de presencial, né, também não são mais impeditivos para o trabalho ser realizado, uma vez que o desenvolvimento pode ser totalmente feito remoto, né, e hoje já acontece. Então, a gente só precisa realmente definir isso, os colegas que querem ajudar, que podem ajudar, que têm essa capacidade, e ir fazendo os ajustes. Foi assim que a gente conseguiu organizar a equipe hoje, e a gente pretende ir crescendo a equipe dessa forma, pontualmente com cada colega, né? Mas é uma batalha que a gente fala sempre, Lucas. Sempre que eu tenho a oportunidade, eu falo sobre isso, quanto à questão do quantitativo, a gente precisa de mais gente, mais empenho, mais recursos para contratar mais colegas, para ter mais... Olha, se não me recordo, acho que o último analista que entrou na instituição por concurso já faz mais de 5 anos. Não tenho certeza, mas acho que faz. Então, poxa, a gente não tem, em 5 anos não está entrando ninguém. E digo para vocês, a gente está perdendo colegas, né? A gente teve um colega que saiu aqui já da DTI, foi para o Estado, porque ganhava mais. A gente tem colega que já pediu redução da carga horária para trabalhar para fora, porque ganha mais, entendeu? Então, tudo isso são vários fatores, né, pessoal, que influenciam nessa nossa situação atual hoje, né? E aqui eu, como diretor hoje, o meu trabalho é sempre falar essa mesma coisa que tu falou, e eu vou lá e repito, sempre repito. Precisamos de mais gente, Estamos perdendo o pessoal, o pessoal está indo embora. Não estamos conseguindo mais atender as coisas. E vamos assim, né? Até que a gente consiga um dia chegar em uma melhoria, né? Deixa eu ver aqui. Eu vou puxar para outra. Daniela, pode falar, Daniela, fica à vontade. Oi, eu sei que não é um assunto o merge, né? Mas como é com PO, como tem os POs aqui, os POs, eu sou PO de vários módulos, né? E eu não passei por nenhum merge ainda. É recente que eu sou recentemente PO, né? Faz um ano e pouco, então eu não passei por nenhum merge. Mas eu sei que tem testes que os POs têm que fazer antes do merge, né? Então eu queria ver assim, ó, se tem alguma previsão sobre esses testes pré-merge, né? O tipo merge no ambiente de teste para depois ser colocado em produção. Tem alguma previsão ou não?
No momento, a gente ainda não... A gente tinha começado um planejamento no ano passado sobre isso, Daniela, mas daí os colegas ali, os colegas da equipe do SIG perceberam que a gente tem muitas... Como é que eu vou te dizer assim, ó? Em alguns modos, o merge seria mais fácil, mas no SIG acadêmico, que tem muitas customizações ali, os colegas relataram que tem problemas ali que a gente, quem sabe, não consiga solucionar mesmo com o merge. A gente teria que pensar em uma outra alternativa ali. E daí surgiram até várias hipóteses, até, quem sabe, de colocar o sistema de referência, como usar ele, o que está lá funcionando bem e esquecer o nosso. Só que isso a gente sabe que vai também contra normativas institucionais, isso é praticamente muito difícil, né, a gente fazer isso, porque já tem normativas que funcionam de acordo com as regras do nosso sistema atual. Então, a gente ainda está pensando como que seria viável fazer isso de uma maneira menos impactante, e se é possível ainda. Isso a gente vai, agora, no decorrer desse primeiro semestre, até o início do segundo semestre, continuar nos reunindo e conversando sobre isso para ver como vamos prosseguir no segundo semestre e se vamos conseguir pensar em merge ou não. Basicamente, o nosso status atual é esse agora. Juliano, só para também complementar essa questão, então, do merge, né? A gente chegou, né, a configurar todo o ambiente no ano passado, né, a questão do GLPI também para abertura de chamados, da questão do merge, e aí, então, a gente foi, né, impedido de avançar com essa demanda, né, e no momento, né, no nosso cenário atual, com a equipe totalmente reduzida, só vai ser possível fazer um merge, uma outra atualização com um incremento substancial de servidores, né, para estar atuando nessa atualização dos sistemas. E isso provavelmente demandaria de 5 a 7 meses de trabalho, sem considerar todos os testes necessários, né. Esse ambiente está disponível, né, como eu mencionei. Foi identificado alguns problemas com questões de customizações, né, diplomas, enfim, que a VMB fez, né, no sistema que a gente utiliza. E o cenário é esse, pessoal. Só com um incremento substancial de servidores para estar atuando conosco nessa demanda do merge. Tá. Não, outra dúvida que eu tenho, colegas, é sobre a questão, assim, ó, antes do merge, a gente tinha uma parte das bolsas, né, que a gente cadastrava ali as bolsas e o aluno mostrava interesse, né, em que bolsa, né, em que projeto, em que coordenador, com qual coordenador ele gostaria de trabalhar, e aí poderia ser feito tudo por ali. Daí, depois do merge, parou de funcionar isso. Então, eu acho que isso é uma coisa que não é uma customização, seria uma coisa que a gente poderia corrigir, né? Acho que não estou enganada, porque já funcionava. Foi depois do merge da VMB, aquele lá que ficou com problema. Isso. Aham. Se me permite, Juliano, Ana, tem que ver se realmente pode funcionar ou se são questões cadastrais, porque assim, ó, com o último merge, houve uma grande interação entre os módulos da extensão, da pesquisa e da assistência estudantil e do monitoria com os módulos orçamentários. Então, assim, ó, na verdade, pelo menos para as outras áreas que foram até o final dos cadastros, ele funciona. O que acontece é que existem vários cadastros que têm que ser feitos lá no módulo Bolsas, inclusive com o pessoal do orçamento, cadastrando matriz orçamentária, e o que acontece é que muitas áreas decidem por simplificar esse processo para não precisar dessa interação e não usar a matriz de cotas. E aí pode ser que isso impacte depois em não permitir algum avanço de funcionalidades. Então, assim, ó, basicamente, de todas as áreas de negócio que chegaram até o final do processo, elas validaram o funcionamento, só que realmente ele se tornou muito mais complexo, precisando de cadastro desde lá do pessoal do orçamento. Então, por exemplo, a ACAI, quando a gente tinha a colega que antes era PO, que agora não está mais na instituição, mas a colega Adriele, ela validou todo esse procedimento, cadastrando as matrizes de cotas, pedindo lá para a PROAD fazer o registro das células orçamentárias. Então, ela chegou até o final concluindo esse procedimento, mas realmente é um processo que se torna bastante complexo, mas
que, pelo menos para as outras áreas que validaram, pode ser feito. Não sei se a ProEx chegou a fazer isso todo o procedimento e conseguiu validar ou não. Não, a gente chegou a fazer todo o procedimento, conseguimos validar. E lá com Santa Rosa, eu observo que dá certo. Eu não sei por quê. Com alunos ou com estudantes do ensino superior. Mas com os alunos do ensino médio e com os outros campi, a gente não consegue. Ah, sim. Aí tem uma questão assim, ó, que às vezes o módulo, a gente tem que pensar que o sistema foi feito para graduação, né? O carro-chefe da UFRN é graduação. Então, existem módulos e funcionalidades que elas vão habilitar só para alunos de graduação. Se não foi detectado isso lá na época da implantação, não foi verificado, não foi testado com o aluno do integrado, aí agora, não foi modificado isso lá na época da implantação, agora o sistema está funcionando para alunos de graduação. E aí, mexer nisso, configura uma customização e não uma customização simples, né? Porque para quem não fica claro para todo mundo, mas o da graduação internamente no sistema não é tratado como um aluno do integrado, são módulos separados, tabelas separadas para o aluno, é um funcionamento totalmente diferente que teria que ser basicamente refeito todas as validações do módulo para incorporar isso, se não alterasse a estrutura do sistema, né? Tipo, considerando o banco de dados e tal. Então, não é um trabalho simples. Por isso que a gente sempre reforça a importância da testagem, né? Eu sei que os POs foram mudando ao longo do tempo, mas durante esse tipo de situação, são todas situações que deveriam ter sido previstas e detectadas durante a implantação do módulo, né? A gente ficou quase 10 anos implantando o sistema, né? Tipo, claro, não implantando cada módulo, mas com o apoio da empresa e implantando todo o sistema. Então, muitas coisas a gente nota que estão sendo percebidas agora. Claro que é um reflexo da nossa imaturidade ainda, quanto fluxo mesmo, assim, de realmente se responsabilizar por um sistema, e não é uma coisa pontual, assim, de um ou outro, é uma questão realmente que aconteceu e que a gente está percebendo isso agora, né? Que algumas coisas deveriam ter sido detectadas lá atrás pela área de negócio, não foram, algumas são pontuadas agora, mas tem muitas coisas que agora a gente não tem muito caminho para seguir, como disse o próprio Juliano e a Karina, a gente não tem perna para atender todas as demandas que chegam, e principalmente essas que deveriam ter sido relatadas lá atrás, né? Muitas vezes. A gente sabe que não é culpabilizar ninguém, mas são situações que ocorrem agora, né? Então, assim, ó, o que eu sugiro para ti é que realmente... É testar, né, Miriam? Realmente, porque assim, ó, quando funciona com um campus e não funciona com outro, há uma grande probabilidade desse erro cadastral. Aí, erro cadastral, realmente a área de negócio tem que pedir ajuda para o PO, para que ele verifique se todo o processo, o fluxo, como que estão os cadastros, o que tem de diferente do cadastro lá do campus que funciona para o outro, porque o sistema, ele se comporta de uma forma, geralmente. Se funciona para um, tem que funcionar para outro, né? Então, não tem como um campus funciona integrado, o outro não funciona. Isso não vai existir. Então, tem que ver realmente, geralmente, a questão cadastral. Daí eu sugiro que tu realmente faça essa validação toda desde o início ao fim do fluxo, comparando, para tentar identificar a origem, né? Tá certo. Eu vou fazer os testes. Eu acho que é isso, pessoal. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Tem mais alguma dúvida? Eu acho que com o gráfico ali ficou mais fácil de entender, né? O gráfico visual, a gente sempre, quando olha na tela, fica mais fácil do que nas apresentações, né? Quais são os fluxos, com quem conversar, como fazer. E qualquer dúvida que vocês tenham aí, a gente está à disposição também para fazer qualquer esclarecimento. Esses links aí dos gráficos eu compartilhei aqui no chat, mas estão na nossa página também da DPI aqui. Eu posso compartilhar novamente, caso alguém queira dar uma outra olhadinha para ver novamente certinho como que é. Mas é tudo uma questão de organização, né, para que o trabalho seja de uma maneira convergente para todos e que a gente consiga atender vocês da melhor forma e vocês também sejam atendidos, né, e as dúvidas sanadas com a maior rapidez possível, né. E no mais, estamos aí para o que for preciso. Vamos em conjunto tentando melhorar as coisas, um passo de cada vez. Perfeito? Então tá bom. Agradeço a todos pela participação aí, obrigado. Obrigado por estarem nesse momento com a gente, que é muito importante. E qualquer coisa, estamos à disposição. Em breve a gente já compartilha o link da gravação.
entre hoje e amanhã no máximo. Obrigado, bom dia. Bom dia, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Bom dia. Grande abraço. Até mais.